Eu entrei no Banespa em 87, setembro de 87, concurso de setembro de 87. Não, o concurso tinha sido bem antes, mas só chamaram em 87. O Shell já era do banco. Eu entrei 4 meses depois, entrou o Lisane e deu uma liga, uma química logo de cara, né? Então, na época não havia os sindicatos bancários, era... Associação. Ou já havia? Não, era associação. Era associação. Pouco depois criou-se o sindicato, mas a gente militava na associação e depois ajudou a criar o sindicato dos bancários. Aí a evolução da vida levou o Shell e eu, a gente mais a se aproximar, sempre na área da comunicação, mas na comunicação pública, política, né? A gente foi trabalhar com o então deputado estadual Eloy Pietá, cuidando da comunicação do mandato dele. Nessa época eu já estava concluindo o jornalismo, o Shell estava fazendo publicidade, concluindo. Foi natural que quando ele virou prefeito, a gente fosse cuidar da comunicação da prefeitura. E aí isso foi durante um belo período. A gente chegou a trabalhar a comunicação antes da prefeitura de vários sindicatos. A gente chegou a ter 5, 6 sindicatos como clientes ao mesmo tempo. O logotipo daqui, Bang, não sei se vocês ainda usam, fomos nós que criamos, que era Bang porque dava uma coisa bonita, e era Bancários de Guarulhos, o logotipo do jornal do sindicato. Então a coisa meio que, pelo menos para mim, ela amarrou, né? A militância sindical com a comunicação. Exato. Eu entrei no Banespa em 1978. A gente não tinha nem, acho que ninguém tinha nascido aqui, tirando o destino. Eu nasci em 79. Bastante tempo. Então aí eu entrei em concurso público também, e aí em 82, bom, acho que comecei a militar na associação, né, que ainda tinha associação aqui. Aí depois fui ser diretor do sindicato, na primeira e na segunda gestão, e continuei trabalhando no banco todo esse tempo. Depois de um certo tempo, a gente começou a militar politicamente também, né, já militava, mas aí internamente dentro do partido. Isso nos levou para a gente se aproximar do Eloy, como o Agostinho já disse. E dali a gente se viu em frente, aí sempre na comunicação. A gente trabalhava naquela época também com bastante, não só com sindicatos, mas também com movimentos sociais, né, Agostinho? Estava sempre trabalhando nessa área. Movimento de favela, movimento de favela, e toda essa área. a comunicação do PT, né, a gente cuidou durante um tempo, acho que uns 3, 4 Você anos. é funcionário da comunicação na época. Na época o PT tinha gráfica A gente saía do banco, né, tipo 2 da tarde, ia para o diretório do PT, onde a gente ia fazer o que fazia na época, que eram boletins e panfletos. Né, É que naquela época o Banespa também tinha os horários bem legais. Você entrava às 7 da manhã, saía às 1 da tarde. Ou você entrava às 1 da tarde, entrava ao meio-dia e saía às 7 da noite. Então isso permitia que a gente tivesse o jornal da dupla, né? Tivesse aqui, lá, e foi assim durante muito tempo. Até que depois de um tempo, saiu a primeira incentivada do Banespa e eu pedi a demissão e saí do banco. Isso foi a 91, né? Não, isso foi em 94. 94. Os dois saíram no mesmo ano? Eu saí, foi no mesmo ano, mas por exemplo, eu saí um mês antes da demissão incentivada. Perdeu. Eu perdi uma grana no PDV. Mas assim, é que eu já... Ninguém tinha mais paciência. Embora eu gostasse de trabalhar no banco, para mim nunca foi um sacrifício, mas eu já estava encaminhado na faculdade de jornalismo, não sei o quê, então foi possível pular para outra, foi natural. Para mim, logo na sequência, ele pediu, eu já estava também planejando sair, porque também teve um outro episódio, né? A gente passou um tempo como funcionários emprestados do Banespa para a Assembleia Legislativa no mandato do deputado. Naquela época eu podia fazer isso. A sua formação inicial é jornalismo. Eu fiz jornalismo, mestrado em marketing político, mas aí quando eu fui trabalhar, a partir de 16 que eu comecei, eu sempre fui um ávido público para a arte. A partir de 16, por várias razões, eu falei, pode começar a fazer também, né? Porque é aquela coisa de infância que você tem. A partir daí, eu fui estudar a área para entender, né? Então eu fiz 4 anos de Entrevistado curso. que levanta a entrevista para um café. Fiz 4 anos de curso com o Paulo Frade, que é o melhor pintor realista do Brasil, assim, de longe, é um cara que faz retrato. Você sai mais autêntico que você mesmo. Aí fiz 2 anos, então, isso foi Paulo Frade, 2 anos com Paulo Pasta, 1 ano, 2 semestres, com Paulo Pasta no Tomi Otaki. Paulo Pasta
é um dos principais pintores brasileiros hoje, é um excelente professor. Aí fiz oficina na Liga dos Estudantes de Arte de Nova York, que é onde eu conheci uns caras. Fiquei lá um mês e sempre fui fazendo curso, né? E o primeiro curso que eu fiz foi com a Maria Araújo, a arquiteta do prédio aqui. Que a Maria também é uma excelente professora, né? Que foi para destravar, quer dizer, arte todo mundo consegue fazer. Desde que tenha, como qualquer área, desde que tenha dedicação ao objetivo que você tem a fazer, né? E o Shell, quando eu conheci o Shell, ele era artista já, e dos bons, né? Em 87, 85. Já sempre trabalhou com arte visual, né? É. Essa parte de publicidade vai com arte visual. Minha formação, eu sou publicitário e fiz gestão de marketing, pós-graduação. Porque a gente trabalha com comunicação, tinha que ser essa área. Mas meu primeiro contato com a arte foi com meu pai e meu avô. Porque os dois eram amadores aficionados por pintura. Mas você fez foi o Belas Artes? Foi o Liceu, não foi? Eu fiz Liceu de Arte e Ofícios. Liceu de Artes e Ofícios. Né? Como? Liceu de Arte e Ofícios. Isso na época que o Liceu de Arte e Ofícios era Que é uma puta escola, né? uma puta escola, né? Era Não existe mais. fantástico. Existe, mas como tudo, né? Foi pasteurizando, né? Naquela época, para você ter uma ideia, você entrava no liceu, primeiro você entrava com um vestibular, era ensino médio. Você fazia vestibular e se você, por azar da vida, não fosse aprovado em uma matéria, você era jubilado na hora, você não tinha segunda chance. Porque tinha tanta gente querendo que você não tinha direito de continuar na escola, você era mandado sair da escola. Bom, mas aí meu pai e meu avô, eles eram pintores amadores, assim, bem esforçados. Mais esforçados do que artistas, mas eram bem esforçados. E nos anos 70, a gente tinha um problema muito sério no Brasil, que você não tinha material importado. E você não tinha material de pintura à disposição das pessoas. Então, como é que meu pai e meu avô se viravam? Eles roubavam os lençóis, cortavam os lençóis, prendiam em caixinha, em telas feitas com caixote. Você roubava da sua mãe mesmo, não é só? Da minha mãe, da minha avó, Da vizinha. pano de prato, o que tivesse lá à disposição, dando sopa, e eles usavam tinta souvenir, colante de souvenir para pintar os quadros. Mas eles passavam os finais de semana inteiros, sentados na varanda do meu avô, pintando, e aquilo. Eu tinha 5 anos de idade, 6 anos. Aí eu acho que se fuçar direito ainda acho, mas deve estar com meu irmão. Porque, e eles faziam os quadros, não era para pôr na parede, faziam para fazer. Claro, Faziam para fazer, o prazer deles. O prazer deles. E depois, os caminhos foram, eu virei bancário, depois de bancário, mas sempre trabalhando com comunicação e arte. Aí quando eu decidi que eu ia me aposentar, aposentei, aí me aposentei de verdade mesmo. Hoje em dia eu sou como é que fala? Tem um crachá de aposentado. Como é que fala? Não, tem até carteirinha aqui dentro do carro. Tem permite estacionar. Paga do aposentado. Opa. Paga preferência. Eu não tirei a carteirinha de ônibus porque eu não ando de ônibus. Eu não tenho paciência para ficar esperando ônibus no ponto. Então, mas é isso. Agora, voltei às artes plásticas depois que eu me aposentei. Aí comecei, fiz acho que uns 2 meses lá com o Paulo, né? Mas aí não dava, meu santo não batia com ele. Com qual Paulo que ele falou disso? Paulo Frade. Paulo Frade. O Paulo Frade ele é muito interessante porque ele é um cara ele é um excelente professor e começou a estudar arte com 10, 11 anos. De um professor uruguaio, desses tradicionalistas aqui em São Paulo, e que era na forma dura. Então, ele é um grande... A gente não bate politicamente, né, Shell? Mas ele é um grande pintor. Por isso que deu. Não, eu continuei. O Shell saiu e eu fiquei 4 anos. Vocês estudaram juntos, né? Sim. Eu fiz 2 meses, 2, 3 meses. Eu aprendi muito, porque ele Não, é um cara como professor de didática maravilhosa, o cara manja do que faz, né? Para mim foram 2 problemas. O problema político foi uma coisa. O segundo é que a linha de pintura que ele faz serve como base para mim, resolver alguns problemas que eu tinha técnicos, mas não era o que eu queria. Eu nunca quis fazer realismo, sempre gostei de trabalhar mais com uma linha mais, como é que eu vou dizer assim, mais contemporânea, né? Minhas referências nunca foram Rafael, Michelangelo, Da Vinci. Tanto é que no estúdio a grande referência lá é o Rembrandt. Se você não conhece, Rembrandt. não estuda, é a referência. Quer agradar o mestre, faça quadro escuro, marrom. Trabalho. Passa o quadro no chão para ficar sujo, né? Teve uma coisa, como que é hoje pro artista especial, né, no caso de vocês, artes plásticas, viver ou sobreviver da arte no Brasil, né?
Eu sei que séculos passados os grandes artistas viviam praticamente sob encomenda dos reis, dos imperadores, né, sim. dos presidentes que encomendavam as suas obras. Por isso que eu estou pensando em voltar ao, como é que fala lá, o Império, né? Tem dois, eu diria que tem três, aí não é só no Brasil, eu vi isso nos Estados Unidos também. E a Europa é a mesma coisa. Tem três tipos de artistas, né? Tem um que está no mercado, no grande mercado das artes plásticas contemporâneas. Então é um cara que tem uma galeria, que conhece os investidores e que a arte que aquele cara faz virou um produto que o cara, o ricão, o banqueiro, o empresário vai comprar, em parte porque ele gosta, mas em parte porque ele sabe que deve valorizar. É uma forma de guardar dinheiro, investimento. Isso é um tipo. Que é quanto? Talvez 0,5% dos artistas mundiais, talvez 0,1%. E olha, No Brasil você conta meia dúzia. No Brasil você tem, para pegar uns caras que saíram da rua e foram para esse circuito, tem os Gênios, aí você tem a Cobra, Milhazes, Cobra. você tem o Cobra, você tem o Vic Muniz, você conta aí meia dúzia, inclusive um cara ultra popular, que é maravilhoso, que chama Velho, que está nas grandes coleções. Esse cara ele trabalha com isso. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é um pessoal que diz, eu quero fazer arte, gosto de arte e vou tentar viver em torno de arte. O que esse cara faz? Dá aula, a digitalização ajudou muito, que hoje você é professor em São Paulo, você pode ter um aluno em Manaus. Então tem muitas pessoas que ganham uma grana, que passa boa parte da produção ali sobrevivendo disso, aí vende umas coisas, vende outras, não vende, mas que está vivendo de arte, profissionalmente, né? Bem ou mal. E também dá aula para outros artistas, então tem todo um mercado de como é que eu vivo de arte, como é que eu promovo minha arte nas redes sociais. E tem um pessoal que diz, eu vou fazer arte porque eu gosto, eu já estou aposentado, conquistei essa situação, ou eu tenho outro trabalho, mas a arte é a minha coisa. Então, basicamente, é esse o tripé que você tem da arte hoje. É verdade. Situando também que viver de arte nunca foi fácil, não é de hoje. Mesmo os artistas que, naquela época áurea que você tinha lá, como é que eram os caras que compravam as telas antigamente? Lá, Os mecenas. Os né? mecenas. Você tinha os mecenas, mas eram poucas pessoas que tinham acesso a esses mecenas e eram pouquíssimos artistas que viviam da arte. A grande maioria era artesão. O cara fazia arte de forma, vamos dizer assim, paralela. Como se fosse um pedreiro, né? Como se fosse um pedreiro. Esse status do artista isso é do século XIX. Sim. Até recentemente, um artista Michelangelo, não era, ou um Da Vinci, não era mais que um pedreiro de luxo. Não. Essa que é a questão. Não é. Tanto é que não se assinava. Quem inventou esse negócio de assinar foi o Dürer, né? Sim. Não tinha essa. A arte sempre foi dura. Ela não era um produto pessoal seu, do artista. Ela era uma encomenda. Então, desde o momento que você estava criando até a entrega, aquilo não era seu. Aquilo era do dono. O dono era quem pagava. E você não tinha nenhum poder, inclusive, para escolher. A maioria das vezes você não escolhia nem quem você ia pintar, nem aonde você ia pintar, e nem como você ia pintar. Era uma encomenda, como você encomenda hoje, sei lá, um bolo. Quero que você faça um bolo de aniversário. Uma calçada. Escrito isso, assim, assado, papapá, e o cara entregava aquele bolo. Ele tratava também as pessoas, também, né? Encomendava. E você tinha uma outra coisa, Justino, você não tinha fotografia. E você queria se eternizar. Como é que você se eternizava? Através da pintura e da escultura. Ou uma poesia que citasse você, alguma forma de arte. Ou seja, na verdade, as artes naquela época cumpriam o papel da fotografia e do vídeo hoje na sociedade moderna. A origem da arte é religiosa. Então, se você pega a arte 30 mil anos atrás, que ela está nas cavernas, as Vénusinhas pequenininhas, gordinhas, aquilo tinha função religiosa. Então, é natural que a arte vai para dali, no Ocidente, por exemplo, vai enfeitar a igreja, a capela. Isso é natural. Sim. Aí, daqui a pouco, um artista pega um príncipe lá, puxa o saco do cara, põe lá numa Paixão de Cristo, a cara do cara. Aí o artista, o príncipe dá uma grana para ele. Quanto mais perto de Jesus, mais caro fica o quadro. É claro. E aí o cara fala, pô, de repente eu ganho dinheiro fazendo esses caras. Aí isso vai evoluindo. A tal ponto, que no século XIX,
Tem algumas peças que hoje são muito importantes, como a execução do imperador Maximiliano, que é aquele doido que achou que ia virar rei no México e morreu, que é uma tela grande, que quem encomendou se sentiu à vontade de cortar 1 metro para lá e 1 metro para cá. Isso está em museu hoje, mas para o cara na época... Não cabe na minha... Entre a janela e outra, eu vou cortar um lado. Cortar bem pronto. Nossa, mineiro funcionário. É uma das telas mais caras que existe no mundo. E o cara Pegou, na meteu época, na cortou malha. Questão de dane-se. encaixe. Porque, na verdade, era uma peça decorativa. Era uma peça decorativa, levou tempo. Eu acho que a arte como objeto de investimento é dos anos 50 para cá, né, 60, que é quando sobra muito dinheiro no mundo. Ela tem gente que tem no meio artístico, né, tem horror à arte decorativa. A origem não é essa, você não pode, você não é obrigado a fazer, mas não, a arte é da origem dela. Ela é religiosa, ela é decorativa e ela é para louvar os grandes. Essa é a origem. A arte moderna, que começa com lá na França, início do século XX, 1907 é o marco, e um pouquinho antes os impressionistas franceses, né, isso falando da arte ocidental, o Oriente é outra coisa. Ela que começa a romper, né, que dá para pôr gente simples na arte, dá para não ser representativo, né? Não ser uma cópia, né? Não precisa ser, aí surge a fotografia, aí o cara fala, e agora, o que eu faço? Né? Por exemplo, entre uma fotografia do Lula na parede e um retrato do cada repartição pública você tem que pintar um retrato do Lula, né? E tinha, né? Pra concorrência não dá. Aliás, uma coisa, Chão, muito interessante, que é a questão da autoria da arte. Eu vou pôr um Picasso aqui. Eu sei que só tem um. Mas, se você pega no Renascimento, os grandes nomes, né? Davi, Picasso, Davi, Michelangelo, etc., eles tinham ateliê com uma equipe. A arte era deles, mas não era do grande Michelangelo, era da oficina do grande Michelangelo. Então ele dizia... Só que precisa um pouquinho. O cara só fazia a roupa. Só fazia as dobras da roupa. Isso. Mãos. Só fazia mão. E você começava, por exemplo, você pega um quadro, você fala, esse quadro Da Vinci pintou, a gente tem certeza que o fundo ele pintou, porque ele era um aprendiz e o negócio dele era pintar, aí tinha o que pintava pedrinha, fundo, e aí evoluindo e evoluindo na escala. O que você eu já sou fazedor de rosto. Pô, esse cara é bom. Eu vou fazer uma pergunta. Eu estudei um pouco sobre o Van Gogh. Né? O Van Gogh não conseguiu vender um quadro durante a vida toda dele. Na verdade, vendeu um. Foi o irmão que comprou, né, para incentivar o Van Gogh, né? E aí morreu, como a gente sabe, na miséria que morreu, né? Passado esse tempo todo, hoje os quadros do Van Gogh são considerados os mais valiosos do mundo, dentre os mais valiosos do mundo. O que, de fato, vocês acham que isso interferiu? Foi a qualidade realmente da pintura e do que representava o impressionismo? Ou a própria história dele enquanto... Para mim, ele estava à frente do tempo dele. Esse é um problema de boa parte dos artistas. Você está à frente do seu tempo. Ou seja, a sociedade não está pronta para você. Você tem que estar só um pouquinho à frente. Se você estiver muito à frente, já é. Eles vão te atropelar. Vão passar por cima de você e nem vão te ver. Né? Não vão te ver. Vão passar por cima de você e não vão te ver. O que aconteceu com o Van Gogh, na minha opinião, é isso. Já existia um movimento impressionista forte na França, mas ele extrapolou o impressionismo. Né? Ele chegou num ponto onde ele desconstruiu o próprio impressionismo. Né? Ele conseguiu fazer a revolução da revolução. E os caras estavam se acostumando com o impressionismo, mas me surge o Van Gogh. Aí depois quando ele morreu, o fato de ele ter morrido cedo também, ele tinha problemas mentais, e uns dizem que ele morreu por acidente, outros que se suicidou, ninguém sabe direito. Mas se ele não tivesse esse tipo de problema, ele vivesse mais uns 10, 15 anos, provavelmente ele venderia bastante quadro. O fato não é que ele não vendeu quadro porque ele morreu com 30 e poucos anos. Se você pegar, por exemplo, o Paul Cézanne, que é considerado o pai da arte moderna, né, que era um cara que era rejeitado até pelos impressionistas, né? Monet, Renoir, não sei o quê, embora fossem amigos, mas os caras falavam, isso que você faz não é arte. Né? Esse cara, ele teve duas sortes na vida. A sorte dele é que o pai dele era dono de um banco regional, pequeno, na época tinha pequenos bancos, não era um mundo dominado por meia dúzia de bancos, morre e deixa grana suficiente para ele pintar. Ele pintava e ia guardando, em geral ele rasgava muito, porque ele mesmo não gostava, mas ele viveu o suficiente, ele morreu em 1906. Por volta de 1900, já tem uma procissão para a casa dele, para conhecer o grande mestre.
Porque aquilo que ele fez lá, como disse o Shell, adiante dos impressionistas, né, que é o grande marco do impressionismo, ele viveu o suficiente para os caras reconhecerem, dizer, puta, esse cara é maravilhoso, né? E por que o impressionismo é tão cultuado até hoje? Porque ele rompeu com uma tradição milenar de arte, secular de arte, não é muito milenar, secular de arte. Você pode Milenar, dizer né? milenar. Ele rompeu com a lógica de que você tem que retratar aquilo que você está vendo. Não. Porque é o que eu gosto, como eu gosto de pintar. Eu não gosto de pintar como eu estou vendo. Eu gosto de pintar como eu estou sentindo. O que eu estou sentindo ali, o que aquilo representa. Então, quando eu faço retrato, às vezes tem uma encomenda de retrato, eu já aviso, ó. Não é o que você está esperando, vai ser outra coisa. Entendeu? Então a pessoa já sabe que ele vai estar azul, entendeu? Que o cabelo dele vai estar roxo, ou que a roupa que era vermelha vai estar verde, do jeito que eu vejo. Entendeu? Hoje em dia o artista ter essa liberdade para pintar o que ele sente, o que ele quer. Porque o impressionismo quebrou. Ele quebrou, o impressionismo quebrou ele. Aliás, Shell, não foi só o Van Gogh que morreu na miséria. Os grandes caras do impressionismo, quase todos, morreram na miséria. Morreu de sífilis. Por quê? Eles são pós-impressionistas, né? O Gauguin e o Van Gogh são os caras que vão além do impressionismo. Né? Moraram juntos, não deu certo. Foi aí que o Van Gogh cortou a orelha. Porque a questão chave aparentemente o Van Gogh era insuportável. Absolutamente insuportável. Suportava ele, o irmão dele, que vivia longe. E a cunhada, né? E a cunhada, que é a grande responsável pelo sucesso dele. Porque se ela não guarda obras dele... O irmão morreu depois de um ano também. O irmão morreu 6 meses depois. 6 meses de sífilis também? Também de sífilis. Era muito comum morrer de vários caras, às vezes, morreram de sífilis. E a mulher do Theo foi quem guardou o acervo dele. Mas era muito comum morrer. Tem um livrinho da LPM, que é uma entrevista com um cara que foi o empresário, que na época se chamava Marchand, de muitos caras, entre eles do Picasso. Essa entrevista é dos anos 60, né? Uma entrevista de rádio, um programa de rádio da França, que guardou. Aí o cara pergunta disso, o Picasso, naquela primeira onda cubista. Como é que era quando o Picasso vendia um quadro? O que era o dinheiro? Aí o cara falava, não, o dinheiro era muito pouco, não era o que era. Isso foi nos 60, né? Que era muito, mas não era a loucura de agora. O que era? Ele vendia um carro, um quadro, o que significava para ele? Significava que ele tinha 30 dias de comida. Ele tinha 30 dias de grana para comer e beber. Exato. Aí ele ia fazendo o que ele queria, o dinheiro ia acabando, aí ele tinha que ir fazer alguma outra... Tanto é que você não vê do Picasso natureza morta, né? Vaso de flor. Aí, ou ele nunca pintou, ou mais provável, quando ele queria ganhar dinheiro, ele pintava ali as naturezinhas mortas, sem estilo, que ele odiava, ele sempre odiou a natureza morta, mas era o que dava uma semana de comida, né? Que era rápido e rendia. E tinha saída, porque era plenamente decorativo. E esses caras modernistas, né, essas vanguardas da virada do século XIX para XX, foi um momento ali muito ímpar, né? Entre depois da guerra, da invasão prussiana da França, de 1870, até a Primeira Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial foi uma carnificina terrível. Quem saiu dali saiu sem esperança nenhuma na humanidade. Aí surge o dadaísmo, né? O que significa dadaísmo? Nada, absolutamente nada. Os caras fizeram arte, um mundo sem sentido, arte sem sentido. Aí começa a criar uma coisa que hoje vale milhões, né? Porque tem muito dinheiro para empacotado aí, né? Existem portos em vários lugares do mundo que você compra um quadro. Um desses magnatas russos que mora na Inglaterra, o dono lá dos clubes de futebol. Ex-dono, né? Teve que vender tudo. Teve que vender. E um dos quadros contemporâneos mais importantes, que é do pintor Lucian Freud, que é inglês, ele é dono. Onde é que está esse quadro? Em lugar nenhum, porque ele ficou com medo de ser, como é que fala, confiscado. Ele botou em navios que ficam parados ao lado de porto, e esses navios são como a Zona Franca de Manaus. Que país é? Nenhum. E já existem países onde você tem dentro do aeroporto essas zonas neutras, que não pertencem a país nenhum. Então você não paga imposto, você não paga nada, deixa o quadro lá dentro. Só que ninguém vê, fica dentro do armário. Quer dizer, olha o egoísmo, que ponto chega o egoísmo do ser humano. Perde sentido. Quer dizer, o cara faz um quadro lindo, maravilhoso, pra você guardar dentro do armário. Aí virou moeda, né? O cúmulo desse investimento na arte, né? Eu não quero saber o que está aí, eu quero saber se vai valer 10 vezes mais daqui a algum tempo.
foi quando o japonês, no boom do Japão nos anos 80, os japoneses ultra ricos compravam muitos impressionistas e um japonês botou no testamento que um Renoir que ele tinha era para ser enterrado com ele. Mas aí não aceitaram. Você vai morrer achando que vai ser, mas ninguém vai enterrar. Agora, Essa de ouro vai, mas eu vi uma coisa muito engraçada essa semana, eu esqueci o nome do artista. Ele foi contratado para fazer uma peça, uma tela no museu, e ele entregou uma tela em branco. 3, né? E recebeu lá, tipo $150 mil, né? assinou, pelo menos. Nada. Tela em branco. Totalmente em branco. As 3. Aí os caras vieram pedir dinheiro de volta. Aí ele falou, vocês pediram uma obra, eu entreguei. Agora, se vocês não têm crítica, né, meu? Se o cara não tem crítica, né? Você entrega uma tela em branco, o cara aceita e paga. Meu, é porque o cara não está querendo uma obra, né? Ele está querendo um nome. Agora, a modernidade na arte, que é esse questionamento das fórmulas, ele chega a um ponto em que, se não existe o cânone, a referência, tudo pode ser arte. A tela em branco desse cara, que ele vai ter que devolver o dinheiro do museu na Suécia, porque esperteza tem limite. Vai ser uma bela sacada. Talvez, 30 anos atrás, o museu aceitasse como uma manifestação artística. Por exemplo, um dos grandes... Arte moderna. Arte contemporânea, que é conceitual, arte conceitual. A arte é o que eu falo, eu não preciso fazer. Eu vou fazer uma arte, tem esses convites aqui, vamos fazer? Vamos. Não, a arte já está feita. Essa gravação da nossa voz dizendo, e bota no museu e tem gente que compra. Então, por exemplo, 2 casos muito interessantes. Um foi a Tate Gallery, né, que é uma das principais instituições de arte contemporânea, que comprou, uma pilha de tijolo montado que na altura dá essa altura de mesa. Gastou 500 mil libras, pagou para o artista. Essa é a arte. Os caras que... A imprensa inglesa comprou uma pilha de... Os tabloides tiraram sarro. Se você é pedreiro, tem coisa melhor para fazer em pilha. Mas estava dentro daquele conceito ultra radical de arte conceitual. Ele sua briga lá com o seu tutor lá. Nossa, ele mataria. E a outra, isso anos 50, porque isso não vem de novo, né? Isso, quando pós-guerra, Segunda Guerra, o modernismo começa a acabar, tem um cara italiano, que esse cara é muito bom, que ele fez um negócio, que são latinhas desse tamanho, escrito em italiano, merda de artista. É lacrada, então você não sabe exatamente se tem merda ou não dentro. Hoje está $300 mil cada uma dessas. Ele fez 50, acho. Quem é? Não, é um italiano contemporâneo, eu não estou lembrando o nome dele agora, mas está aqui, merda de artisti, está escrito aqui. E está $300 mil, cara. E os caras compraram. Agora, quem é doido de... Sim, mas se você abrir, você violou. Deixa de ter o valor. Então, o artista ainda tem propriedade. Não é isso, né? Porque ele perde o valor. Perde o valor da obra. É como se você comprasse uma estátua assim e fizesse assim. Aí você pega e chacoalha, tem alguma coisa, tá pesado. Será merda? Não sei. E ele fez isso com uma arte piada, né? Ele fez com uma piada. Agora porque se vale tudo. Desculpa, chefe. Aquele artista que numa das mostras, das feiras, essas megas feiras, que é Basel, que tem Basel em Miami, que colou uma casca de banana na parede das mostras. Agora, Isso, uns 2, 3 anos, ele vendeu por $100 mil. A casca com um pedaço de durex. Ele diz que uma crítica dele ao sistema do mundo atual da arte, onde tudo é vendível. E foi vendido. A gente são os extremos, né? Você tem que tomar cuidado que, ao mesmo tempo, você teve um movimento nos anos 30 extremamente perigoso, né? Que foi a forma como o nazismo encarou a arte moderna, né? Ou seja, toda a arte moderna é degenerada. A partir do momento que você não segue os canones da grande escola de pintura, de escultura, que é meio que os bolsonaristas pensam. A arte tem que ser aquela. Então, aí o que aconteceu com a arte alemã? Ela recuou 200 anos. Ela teve, e era uma das, não sei se você sabe, mas a Alemanha era nos países, nos anos 20, principalmente nos anos 20, os maiores expoentes do mundo artístico, seja na música, literatura, pintura, qualquer tipo de arte. E era um dos países mais liberais em termos de costume, você pode imaginar. Você não tinha repressão ao homossexualismo, você não tinha repressão a nada. Berlim era, vamos dizer, era Amsterdã do momento. Amsterdã ainda era fichinha perto de Berlim. Berlim era a cidade mais
efervescente que existia na Europa, punha Paris no bolso. Né? E quando entrou o nazismo, acabou-se com tudo. Liquidou-se todas esse que é o grande problema do conservadorismo. Ele quer um padrão. Não quer que nada saia fora do padrão. E a arte não pode ter um padrão. Se ela tiver um padrão, ela não vai... É como tudo na vida, se tiver um padrão muito rígido, você não evolui. Você fica preso àquilo e vai o resto da existência Precisa ter seguindo aquela linha. parâmetros, mas não padrões. Não né? padrões, é isso. Ó, Então, esse é o problema. Piero Manzoni, o italiano que fez a merda de artista. Então, se você pode ir ali no Del Boni também, eles vendem. Né? Você mesmo faz. Eu acho essa uma merda. Agora, Deixa eu falar uma coisa aqui. Só pra gente entrar na exposição. Vamos. Aqui vocês têm muito conhecimento. Se a gente deixar aqui, vocês vão estar. E tá muito bom. Agora que eu ia perguntar do Romero Brito. Não, vai. Deixa pra lá. vale a pena, faça a pergunta. Faz o Romero. Depois a gente O vai que na explica o exposição. sucesso do Romero Brito? Para mim, 3 coisas. Né? Bom, primeiro dizer que eu gosto do Romero Brito. Não necessariamente eu gosto do que ele faz, mas eu gosto do que ele representa como alguém que vivia em Miami sem saber de onde vinha o próximo prato de comida e hoje é um dos maiores. E é um cara típico do momento artístico contemporâneo, que ele promove a imagem, eu vendo para você, você gostou, você se chama Schwarzenegger, você diz eu comprei e gostei, aí eu me chamo Demi Moore, eu falo eu também vou comprar e gostar, e por aí vai, ele se promove. Essa é a primeira coisa. Do ponto de vista artístico, ele tem... a arte tem um negócio, você tem que dialogar com a história da arte. Ele não dialoga com a história da arte, né, Chão? Ele é muito engessado. Ele faz um tipo de pop, mas engessado, dá pra ver, e ele não se preocupa com isso. Ele também tem os discípulos dele. Se você for na loja dele em Miami, no estúdio, e que é uma loja, de um lado da parede estão as obras que ele faz, do outro lado estão as obras que ele orienta a fazer com os pupilos. Ele até assina, acompanhado por. Essa aqui custa $20 mil, essa aqui custa $2 mil. Essa é a que... Bom, e por fim, a terceira coisa já disseram mais de uma vez, no Brasil tem uma tendência a ciúme e raiva de quem faz sucesso. Isso é fato. Né? Ele não é um grande artista, e daí? Ele fez sucesso, ele tem um público dele, então ele é um grande artista para aquelas pessoas. Eu não amo Morro de Amores, mas eu entendo ele. Tem gente que não gosta do Paulo Coelho. Paulo Coelho é o quarto Eu botaria ele na mesma categoria do Paulo Coelho. Você pode não gostar dos livros dele, mas você tem que gostar dele como exemplo de alguém que fez alguma coisa. Né? E outra coisa, é muito relativo o fato de eu gosto ou não gosto. Você gosta de uma coisa, eu gosto de outra. Você gosta de um carro, eu gosto de outro. Eu gosto disso, você gosta daquilo. O cara, eu também, particularmente, você não morro de amores pelo que ele faz. Mas, tem gente que gosta. Claro. Tem espaço para todo mundo, tem público para todo mundo. Se a gente começar a dizer, não, isso aqui não presta, isso aqui presta, isso aqui não presta, vai chegar alguém e vai falar que você não presta também. É muito complicado. E o lixo de hoje é o grande quadro de amanhã. Né? Não vamos esquecer que os cubistas, ou os próprios impressionistas, para fechar essa parte, eles eram, o pessoal olhava com horror, e hoje todo mundo quer. Então... Não, tem um movimento que depois do impressionismo, que é o fauvismo. Fauvismo. O que é? Sabe o que é? As feras. Porque eles pintavam tão chapado, delirantemente, que pareciam que eram feras que tinham pintado o quadro. E não eram pessoas. Então, o Gauguin e outros grandes, depois de impressionista, passou uma parte a fazer fauvismo, também considerado fauvismo. Eles eram totalmente desconsiderados pelos críticos de arte, pela imprensa e pelo próprio público. Então, felizmente não existe. Você dá rótulo, né? Bom, vamos para a mostra? Tá, então vamos lá para a mostra. Vocês já falaram um monte de coisa, falaram um pouco da vida de vocês mesmos, também de tudo que vocês... A trajetória de conhecimento mesmo de vocês na arte e tal. E o tema da exposição fala de vida mesmo, né? Como é que isso aparece aí na exposição, assim, qual que é? O que vocês querem apresentar da vida e vocês e tudo? Eu sigo uma linha... Na verdade eu vou expor três linhas do que eu faço. Uma são os retratos, que são geralmente encomendas que eu faço, que é a forma mais tranquila de você ter algum ganho com arte. Né? Você fazer retrato.
E outra, porque eu gosto muito de fazer retrato. Acho que da parte de pintura que mais me dá prazer são os retratos. Mas não é a que me, vamos dizer assim, que me representa melhor. A que me representa melhor, isso geralmente me dá mais dor de cabeça para fazer, leva mais tempo, me cansa mais, me consome mais, que é essa parte mais autoral mesmo, essa parte onde eu expresso os meus sentimentos mesmo, não são coisas da natureza. Assim. Então eu tenho essa linha dos retratos, eu tenho essa linha que eu exponho nos sentimentos, e dentro desses retratos tem o retrato de gente comum e tem o que eu chamo de meus heróis, né, que não são heróis, são heróis ideológicos. Né, são pessoas que ideologicamente são heróis para mim, né, como desde no Karl Marx até o Hemingway. Né, então são heróis assim de várias áreas. Né. E a última, não a última em ordem cronológica, mas a terceira frente minha é uma parte que eu chamo de os brasileiros, né, que são pessoas, animais, deidades que estão aqui convivendo no país. Então é uma forma de eu representar como eu me sinto como brasileiro, o que me traz de felicidade ser brasileiro e como eu represento isso numa obra de arte, numa tela. Então são essas 3 linhas que eu sigo, todas usando o mesmo estilo, né, mas com formas de criar completamente diferentes. Bom, eu vou trazer para a exposição algumas das séries em que eu tenho trabalhado e elas são recorrentes. Ora eu faço essa série, ora eu faço aquela, que são trabalhos que se seguem por um tema, um gancho. Então, por exemplo, uma que eu chamo de Brasil Brasileiro, onde eu pego trabalhos do século XIX, XVIII no Brasil e atualizo à luz do que está acontecendo hoje. Né? Que essa é uma visão mais social do que está rolando. Então, por exemplo, eu pego trabalhos do Almeida Júnior, que é um grande pintor brasileiro do século XIX, pego trabalhos do Debré, que foi um cara das missões francesas no governo do Pedro II, Pedro I, que vinham aqui ver como era o Brasil, e esses caras eram o Debré, por exemplo, era meio que o repórter jornalista da época, o fotógrafo jornalista da época. Então ele pega uma cena, transforma em desenhos que ele tinha que levar para a Europa. Então, por exemplo, ele pega uma cena de escravos carregando alguém dentro da liteira, na rede, né? Que na Europa não tinha mais, mas aqui tinha, ele se assustou. Como é que isso está hoje no Brasil? Né? Então eu pego esse tipo de coisa e procuro atualizar. Então é um diálogo com a história da arte. Outra parte que eu trago, eu diria que tem política, mas não é necessariamente tratando da política, mesmo quando é muito, muito explicitamente política. No seguinte sentido, por exemplo, em 2018, depois da eleição do Bolsonaro, ele nem tinha tomado posse ainda, eu fiz um daqueles quadros que era comum fazer quando um general, um rei vencia uma guerra, pintavam ele no auge da batalha. Então eu fiz um Bolsonaro em cima de um cavalo, em cima de um boi, o boi soberano lá no Cerrado, como eu via a vitória dele. E uma coisa que a arte tem, né, Sheila, ela é meio visionária. Eu posso não ser, mas a arte é. Então, muito do que aconteceu depois da posse do Bolsonaro, aquele quadro meio que antecipou. Né? São signos que já estavam no ar, que se bem ou mal a gente sabia. Essa é uma coisa que eu vou trazer. E uma outra parte que eu vou trazer, que como é que você pode ainda hoje em dia pintar, por exemplo, uma marinha, uma cena do mar, e trazer alguma novidade, né? Porque tanto se fez tão bem. Como é que eu entro nessa sem ser comparado com um grande que fez e vamos dizer, pô, você está lascado. Então eu procurei trazer algum choque nessas coisas. Uma parte que eu trago também tem a ver com a pandemia. Na pandemia eu fiz uma série muito longa, que durou 2 anos, a pandemia, quase toda a pandemia, chamada O Vírus Somos Nós. Então eu pegava o momento da pandemia que a gente estava vivendo e procurava fazer uma interpretação artística. Um deles que eu trago é uma série de retratos do Papa Francisco,
Por quê? Porque do Papa? Eu não sou religioso nem nada, mas o Papa foi o primeiro líder mundial a apontar as atrocidades da pandemia, a cobrar que os grandes líderes tinham responsabilidade, né? E eu lembro, por exemplo, que me motivou tudo isso foi uma cena dele fazendo uma missa na Praça de São Pedro, numa tarde de chuva, num dia de chuva eu não sei, estava só ele lá. Não podia juntar gente, então montou lá como é que chama? Um púlpito, uma lona, ele estava lá embaixo, saiu nos jornais da época, né? Era uma cena triste, solitária, dele sozinho lá, pedindo ao Deus dele que viesse salvar. Não sei se veio Deus, mas o povo dele não foi. Então eu falei, isso aqui dá um grande tema. Então eu procurei pegar... Tinha uma imagem, inclusive, de Cristo, né? Em que pouquíssimas, raríssimas vezes na história saiu, exato, era de grande desgraça, né? Então eu achei muito representativo do momento que a gente... Por exemplo, eu fiz uma série que não vai estar aí, mas eu pedi para amigos meus do mundo inteiro, no momento do lockdown, fotografa o que você tem pela tua janela. Então, gente do Nepal a Washington mandou a foto do que ele... A foto em si, o que ele está representando não importa, importa que estava todo mundo confinado. E eu fiz isso uma série de... Fiz mundial, fiz do Brasil e fiz de Guarulhos. Pedi para um monte de amigos de Guarulhos, manda aí o que... Essa não vai estar, talvez esteja pequenininha à venda, né, Chão? Porque isso é importante. Tudo que a gente apresentar aí está à venda. Não é a arte só pelo bel prazer, embora tenha muito do bel prazer. A gente vai pôr à venda, né? Tirando algumas coisas que eu vou pegar emprestado. Né? Não, e que eu já disse para ele. Eu já disse não. Tu tem que pegar de volta com a pessoa que está. Né? Por exemplo, o Shell fez uns retratos meus e eu comprei obras dele. Eu falei, eu vendo para ele com apenas 10 vezes de sobrepreço. Já valorizou, isso não é nada. E como que vocês aí se reuniram essa ideia de poder... Um artista como o Chão? Não é nada. Como vocês chegaram à conclusão de fazer essa exposição? A ideia é partir de ensino, né, Chino? Para falar a verdade, foi você que teve essa ideia, então acho que é melhor você falar sobre isso. Cara, eu venho desde 18 participando de exposições em São Paulo. Guarulhos tem uma exposição que é muito prestigiada, que é o Salão de Arte, que eu acho que foi criada na gestão do secretário Edmilson, e o governo atual continuou, esse é um salão. Eu falei, mas você não precisa de muito ritual para fazer uma exposição e juntar os amigos e mostrar para os amigos. Os amigos veem muito do Shell e de mim, pelo menos, e do Plínio, com certeza, o lado político e o lado profissional, né? Mas a gente tem outros lados, como todo mundo. Então, eu falei, é uma chance de homenagear o Sindicato dos Bancários, que a gente está na raiz. Fez 30 anos esse ano ou no ano passado? 34? Vai fazer 35 anos. Então nós vamos ter que intervir naquele 30, Shell, que tem lá no... É a chance de rever amigos e mostrar uma coisa, mostrar a arte para a cidade, né? Opa, obrigado. Sem muita modéstia, né? Nós temos uma qualidade. O Plínio, que não está aqui, o trabalho que ele faz é absolutamente maravilhoso, que é um olhar de um arquiteto, mas que não se prende às paredes da obra, né? Então não é isso. O Plínio também estudou com vocês, não? Não. Essas passagens, não? Não, o Plínio ele vem para Guarulhos, eu acho que no primeiro mandato. Foi dele, veio no mandato. ele era secretário numa cidade litorânea. Angra dos Reis. Angra, que eu acho que ele é de lá. O PT ficou 3 anos lá, então ele tinha uma experiência, né? Ele veio para cá. E reuniu essa... aí fez concurso, passou na prefeitura como arquiteto, imagino, e aí ficou. E aí é guarulhense, como nós, né? Guarulhos é uma cidade de passagem aqui. Tem mais guarulhense de fora do que... eu acho que o guarulhense mesmo, cara nascido em Guarulhos, é um fenômeno dos anos 80, 90. Quem nasceu antes disso, dificilmente nasceu em Guarulhos. Porque quando eu vim para cá em 1961, eu vim para cá, eu vim com 1 ano de idade, 1 ano e pouco, quase 2. Guarulhos tinha 150 mil habitantes. Vila Galvão era praticamente 90% de terra. Não tinha luz nas ruas, não tinha água, não tinha esgoto. Eu moro numa cidade onde daqui a pouco não vai existir mais gentílico de lá, né? Eu sou de Mariporã. Então não tem maternidade. Todo mundo nasce fora de lá. Sim. E Guarulhos era a mesma coisa. O pessoal, era uma cidade, na verdade, dos operários, os proletários, como meu pai era proletário, e a família todinha dele era de Santana. Só que ele não tinha dinheiro para pagar um aluguel em Santana. Então, entre pagar um aluguel em Tucuruvi ou comprar uma casa à prestação aqui em Guarulhos, você comprava uma casa à prestação aqui em Guarulhos. Você não tinha nada. Mas você tinha uma casa e não pagava aluguel.
Que foi assim que Guarulhos foi se montando. Né? E agora não, agora você já tem seus filhos nascerem em Guarulhos, né? Seus filhos nascerem em Guarulhos. E Guarulhos, ela é uma cidade muito rica, inclusive artisticamente. Sim. Né? A questão é que boa parte da arte de Guarulhos ou está nas ruas, nos muros, né? Os meninos que fazem, meninos e meninas, os meninos e meninas que fazem grafite, fazem umas coisas muito legais, ou a arte está fora de Guarulhos, né, Shel? Quanta gente a gente encontrou em escolas de São Paulo? Ah, eu sou de Guarulhos, eu moro ali no Secap. Tem uma outra Então coisa. tem uma coisa. Oportunidades aqui. Guarulhos falta ainda um polo de reunião desse. Eu acho que Guarulhos peca não só na parte da arte, ele peca na parte de se auto-observar, de se auto... como é que eu vou dizer assim? De se autoproclamar, de ter orgulho de si próprio. Complexo de São Paulo, né? Então o que acontece? As pessoas aqui, você é um artista, se você fala que você é um artista de Guarulhos, o cara de São Paulo fala, um artista de Guarulhos. O cara de Guarulhos fala, de Guarulhos? Será? Aqui em Guarulhos, cara, eu vou para São Paulo consumir lá da Vila Madalena, eu vou consumir não sei aonde, eu vou na feirinha da arte, não sei das quantas. Muito hype, muita... Não, tem um preconceito ainda muito grande da própria, da parte mais antiga da cidade de Guarulhos, com relação a si próprio. E a arte padece disso também. Então, nós estamos falando do Plínio. Então, o Plínio, o conhecimento dele não veio artístico, já veio de antes. Ele não já desenvolvia Não, trabalho ele, artístico, então, eu acho que ele já desenvolvia, mas aí ele retomou com mais solidez, né? Já há bastante tempo, não é de agora, né? Agora ele está mais focado, durante um bom tempo ele esteve focado em retratos realistas a bico de pena. Ele trabalhava com retratos hiperrealistas, né? A bico de pena. Preto e branco, ou a lápis, né? Ele trabalhava com lápis de bico de pena. Demora muito. Demora muito e dizer pra você. É um É puta um trabalho de chinês preso. O chinês preso lá na cadeia, lá fazendo aquelas coisinhas todas. É a mesma coisa, é terrível. Eu já fiz isso antigamente. Porque antigamente comunicação, não sei se vocês fazem ideia, o Justino acompanhou isso, apesar de ser mais novo do que eu. Você tinha uma dificuldade imensa de fazer isso aqui. Pôr fotografia dos materiais. Era muito caro. Por quê? Porque você tinha que revelar uma chapa de metal. E se fosse colorido, então, para cada cor, uma chapa de metal diferente. Então você imagina, aí você tinha que compor aquilo numa prensa para fazer esse palhete. Imagina aqui. São 3 cores, mais o preto, mais o branco, são 3 fotografias separadas. E você não tinha como compor porque você não tinha computador, você tinha que fazer foto mesmo, montar as fotos. Então o que acontece? A gente tinha que fazer tudo no bico de pena. Tinha, não sei se você lembra. Como é que era daquele jornal de finanças que tinha antigamente, Justino? Era o Gazeta Mercantil. Gazeta Tinha os Mercantil. retratinhos. Retratinhos todos feitos a bico de pena. Muito bonito, inclusive. Era bonito pra caramba, mas eles não faziam aquilo por arte. Não tinha dinheiro para bancar a impressão. Então, já o Plínio fazia isso por prazer. Aqui, ó, coisa difícil. Meu, se aquilo, quem já fez sabe o que é ponto por ponto, meu amigo. Vocês têm fotos dessas